Todos os anos Deus tem uma palavra para aquele ano. Quem é que se lembra de passar o Réveillon com uma palavra para o ano seguinte? E é interessante, eu vejo como Deus cumpre. Como Deus cumpre cada ano que tinha, quem lembra, né? Aliança, dupla honra, Reobote. Quem é que já recebeu promessas nessas viradas, nesse tema do ano? E esse ano Deus tem para nós resgate. Eu já estou cheia de expectativa, porque Deus cumpre. Deus cumpre, Deus tem resgate daquilo que você perdeu e Ele traz mais. Porque quando a gente perde algo, às vezes a gente tem esperança que a gente tem a impressão que a gente nunca teve, não é verdade? Quando você perde algo, você tem aquela impressão assim, eu nunca tive isso aqui, se eu perdi. Mas o resgate de Deus é muito mais do que nós tínhamos. É algo maior, é algo melhor que você possa viver nesse ano em nome de Jesus. E esses dias eu estava orando sobre algumas áreas, alguns pedidos que eu tenho. E pensando, Deus, como eu gostaria já de ter alcançado isso. Parece que tem tanto tempo que eu estou orando por isso e ainda não aconteceu. E eu queria tanto que já estivesse vivendo isso. Você tem também a impressão, às vezes, que tem respostas que você sente que você já deveria ter? Que você já deveria estar vivendo, que já deveria ser diferente. Deus, mas isso aqui na minha vida já deveria ser diferente. Será que vai acontecer? Por que será que está demorando tanto? E Deus falou comigo e me fortaleceu muito. E eu quero compartilhar com você nessa noite. E Deus falou ao meu coração de uma maneira muito forte. Ele falou, minha filha, existem duas maneiras de conquistar o reino. Existem duas maneiras de conquistar aquilo que você deseja. O reino, aquilo que você sonha, é um reino para você, é o seu lugar de alegria, de conforto. Você pode conquistar a força, ou você pode conquistar esperando e obedecendo a Deus. E Deus me mostrou como Davi. Esses dias o Davi, meu filho, me perguntou, mãe, quanto tempo Davi, da Bíblia, esperou para ser rei? Fugiu de Saul. E eu falei, eu não lembro de cabeça. E eu fui pesquisar, quem aqui sabe quanto tempo? 13 anos. 13 anos. Davi foi ungido rei. E se ele se lembrava da história de Saul, não sei se ele já era nascido quando Saul foi ungido rei, porque provavelmente Davi era mais novo que Saul, mas Saul foi ungido rei, já era adulto, já, né? Pode ser que Davi se lembrasse. Saul foi ungido rei, no mesmo dia ele começou o quê? A reinar. Mas Davi foi ungido rei e ele não tomou o reino. Quem continuou sendo rei? Saul. Mas Deus foi fazendo as coisas acontecer de maneira que Davi foi alcançando, e aí Davi foi chamado para tocar diante de Saul, e aí Davi matou Golias, e aí Davi foi colocado como líder de exército, e aí Davi foi tendo vitórias, foi sendo reconhecido, e Davi casou com a filha de Saul, e aí foi crescendo, e acho que quando Davi pensou, agora está chegando perto, vai ser de uma maneira boa. O Jonatas, filho de Saul, já tinha tudo ali arquitetado com Davi, sem ter briga nem nada, falou, não, você vai ser rei, eu vou ser segundo com você, a palavra de Deus. Então não tinha obstáculo, né? Até o filho do rei, que seria o próximo, já estava ali bem com isso. Deus tinha falado ao coração dele. Davi estava chegando, de repente tudo voltou para trás. Saul ficou indignado com Davi. Saul falou, eu não quero perder o reino. E Saul tentou matar Davi. Davi fugiu por 13 anos de Saul. Quem já sentiu que a sua vida estava crescendo, de repente tudo voltou para trás? E você fala, Deus, será que o Senhor estava mesmo comigo? Será que essa palavra era do Senhor? Será que eu ainda vou viver isso na minha vida? Porque a minha chance se foi. Eu acreditei, eu estava tendo fé, eu estava chegando, mas de repente voltou tudo para trás e ficou pior do que antes.
E aí Deus falou comigo, Davi tinha duas maneiras de conquistar o reino. Matando Saul, a força. Quem se lembra que Davi teve a oportunidade de matar Saul? Quantas vezes, quantas oportunidades Davi teve de matar Saul? Duas. Duas vezes Deus provou Davi. Davi tinha a oportunidade de conquistar o reino dele, a força, matando Saul, ou esperando o momento certo. E só porque Davi tinha muita intimidade com Deus. E é isso que é importante para nós hoje. A gente precisa buscar a Deus. Que Davi soube que a força não daria certo. Porque quem era ungido de Deus para ser rei? Davi. Quem estava desobedecendo a Deus? Saul. Saul chegou ao ponto de mandar matar os sacerdotes. Estava muito claro que Saul não estava obedecendo a Deus. E quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, os homens dele falaram assim: olha, essa é a sua chance. Deus colocou Saul na sua mão. Deus está cumprindo a promessa em você. Mas quando Davi chegou perto, Davi cortou o manto, ele falou: isso não está certo. Não é assim que Deus fez. Eu não vou matar o ungido do Senhor. Eu não vou passar adiante. E Deus falou comigo, o reino de Davi, porque ele escolheu esperar, foi tão duradouro, que mesmo nos momentos depois que Davi errou, desobedeceu, em nome de Jesus nós não vamos mais fazer isso. Mas mesmo nos momentos que Davi errou, desobedeceu, o reino não foi tirado dele. E foi passado de filho para filho. E mesmo nos momentos em que os filhos de Davi se afastaram de Deus, Deus manteve o reino com Davi. Olha como foi duradouro. Porque Davi esperou e fez da maneira certa ao invés de a força. Porque a Bíblia fala que o reinado de Israel depois, quando com o neto de Davi, Roboão, o reino se dividiu entre Judá e Israel, Israel foi mudando a dinastia. Era rei um, depois era rei outro, que não tinha nada a ver, mas de Davi não. Não tinha nada a ver, mas de Judá não. Era o filho de Davi, era o neto, era o bisneto, até chegar em quem? Jesus. Foi uma aliança para sempre. E Deus te diz, no momento da prova, você tem a oportunidade de escolher qual reino você quer construir. Qual reino? Você só tem essa oportunidade no momento da prova. Quem é que gosta de passar por um momento difícil? Eu não gosto. Eu não gosto, eu tenho vontade de acabar logo. Eu falo, Deus, acaba logo essa dificuldade, acaba logo essa provação. Mas Deus me fala, nesse momento é o momento que você tem oportunidade de, eu vou falar entre aspas, porque a gente tem temor de falar isso, mas eu sinto de falar de impressionar a Deus. De falar, Deus, mesmo quando tudo parece estar fugindo do plano, mesmo quando tudo parece difícil, eu confio em Ti. Quando que você vai admirar mais uma pessoa? Quando ela te trata bem, quando tudo está bem? Ou quando ela te trata bem, mesmo quando você aparentemente não está fazendo o que ela quer? Nós temos essa oportunidade de construir, mas só porque Davi tinha comunhão com Deus, Davi buscava a Deus, ele soube discernir, não, mesmo que pareça que é de Deus, mesmo que digam que é de Deus, mesmo que eu sou ungido rei, mesmo que Saul está fora, isso não está certo, eu vou esperar. Já Saul, ele não esperou. Saul tentou conquistar o reino à força. É interessante a gente ver dois capítulos cruciais na história de Saul. Eu não vou ler aqui, mas lá em 1 Samuel capítulo 13, a Bíblia fala que os filisteus estavam ali em volta de Israel. E Saul estava com medo, e o povo estava apertado. Mas Samuel falou para Saul, o que? Espera. Irmão, Davi esperou 13 anos. Saul falou e Samuel falou para Davi, espera, porque eu vou chegar aí, eu vou oferecer sacrifícios, e aí vocês vão lutar. Mas a Bíblia diz que o exército de Israel, porque Samuel foi demorando a chegar, foi o que? Se dispersando, foi indo embora, e Saul ficou apertado, Saul ficou com medo, e Saul ofereceu sacrifícios. Saul tentou conquistar a força,
Saul não confiou em esperar o tempo de Deus, em obedecer, não confiou que a vontade de Deus era melhor do que a dele. E aí a Bíblia diz que Samuel chegou e falou: Saul, você desobedeceu, você está perdendo o reino. Às vezes a gente pensa que pela nossa comunhão com Deus a gente precisa obedecer a Deus, é isso que eu estava falando, a gente precisa buscar a Deus para a gente ter esse entendimento, mas além disso a gente precisa buscar a Deus onde? Na igreja, porque Saul ele era ungido rei. Saul já tinha sido cheio do Espírito Santo. Quando ele foi ungido rei, a Bíblia diz que ele profetizou com os profetas, ele foi cheio do Espírito Santo, e ele pensou assim: eu sei melhor do que Samuel, mas a igreja é o corpo de Cristo, a gente precisa ouvir a voz de Deus aqui. Saul não ouviu a Samuel, Saul não ouviu, e às vezes a gente ouve a voz de Deus através da igreja. Eu não estou falando em qualquer igreja, mas quem aqui conhece a sua igreja? Quem aqui já viu que os seus líderes, né, foram provados? Estou falando, né, o apóstolo, a bispa Ruby e tudo o que eles trazem para nós. E às vezes a gente pensa: não, mas eu sei melhor, porque Deus está falando aqui comigo. Mas Deus estava usando Samuel e Saul precisava confiar. Porque Jesus escolheu a igreja. E é aqui que ele fala conosco. E Saul ali desobedeceu a Samuel, mas não estava perdido. Depois ele teve uma nova oportunidade. Você pode olhar depois lá em 1 Samuel 15. Samuel chegou novamente para Saul e falou assim: hoje Deus vai o quê? Confirmar o reino nas suas mãos. Mas você vai lutar contra os amalequitas e você vai fazer o quê? Destruir tudo. Você vai destruir os bens. Você vai destruir, e a Bíblia mostra, né, os amalequitas realmente eram um povo que estava muito distante de Deus, era um povo muito cruel. Mas a Bíblia diz que Saul então fez o quê? Poupou o melhor. Poupou o rei. Imagina que Saul mais uma vez falou assim: mas Samuel não está ali na administração do reino. Eu que sei o tanto que a gente está precisando, né? Quem aqui administra alguma empresa? Será que tem algum administrador aqui de empresa? Eu não sei. Quem administra a sua própria casa? Às vezes você fala assim: está precisando. E Saul administrava o reino. Ele falava assim: Samuel não tem noção, ele não está aqui no meu lugar, ele não sabe o tanto que nós estamos precisando disso. Eu vou destruir essas ovelhas, eu vou destruir esse gado, eu vou destruir esses bens, a gente precisa. Não, esse rei amalequita, ele é bom para eu ter depois, é bom relacionamento com outros reinos e fazer paz. E Saul mais uma vez desobedeceu. Mais uma vez ele tentou ir pelo caminho rápido, pelo caminho fácil, pelo caminho à força. E o reinado de Saul não durou. 1 Samuel 15, vamos ver só um pouco dessa história. Versículo 1, disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo. Era mais uma vez sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Você tem sonhos? Deus tem para você o melhor da terra. Deus é que sabe os pensamentos que Ele tem para você, de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Ah, bispo, mas isso é positivismo, não pode falar. Não sou eu que estou falando, é o quê? A Bíblia. Então você reclama com Deus. Que está sendo muito coach, muito positivo. Não, Deus falou isso. Mas, atenta pois, põe a mão no seu coração, fala: atenta pois, agora as palavras do Senhor. Não é com pressa, não é a força, é da maneira do Senhor. E aí ele fala, e o Senhor continua, né, no versículo 2, o tanto que o povo de amalequita era maligno, era mau, era cruel, e a palavra que tinha para eles. E aí a Bíblia diz depois, mais para frente, né, versículo 4, eles lutaram, Saul ganhou. Versículo 9, Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois, os animais gordos, os cordeiros, o melhor que havia. Não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei,
Porquanto deixou de me seguir, não executou as minhas palavras. E a Bíblia diz que Samuel passou essa palavra a Saul. E aí, no versículo 19, ele diz assim: por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo, fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Como ele estava distante, ele realmente achava que estava obedecendo a palavra de Deus. E quantas vezes a gente erra, a gente perde, porque a gente acha que está obedecendo a Deus. Mas a gente só vai saber a palavra de Deus se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se a gente se dispuser a ouvir a Deus, senão vai ser o nosso coração falando. E se a gente estiver ouvindo também os sacerdotes que Deus colocou, como Deus tinha colocado Samuel sobre Saul. E aí, no versículo 24, Saul entendeu e falou, em versículo 24, então disse Saul: Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoe-me o meu pecado, volta comigo para que adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já ele te rejeitou a ti para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Olha a diferença de Saul e Samuel. E Deus falou comigo: você tem a oportunidade de fazer como Davi. E Deus te diz: você tem a oportunidade de fazer como Davi. Saul não estava preocupado como Davi, nos momentos que ele errou, em se arrepender, em falar: Deus me perdoe, Deus me leve aquilo que o Senhor quer. Não, ele estava preocupado, falar assim: Samuel, mas vem, como vai parecer diante do povo? Eu quero manter o reino. E aí Deus nos lembra, para a gente alcançar, você precisa lembrar, por mais importante que seja o reino, seu primeiro alvo precisa ser o rei. E era isso que Davi queria. Ele falava: primeiro, Deus, eu quero te conhecer. Deus, eu quero te agradar. Se o Senhor vai me dar o reino, aí é uma consequência. Mas Saul tentou a força. Saul não estava preocupado em agradar a Deus. E ele tentou puxar Samuel. E no momento em que o manto se rasgou, Samuel falou: hoje está rasgando de você o reino de Deus. Quantas vezes Saul desobedeceu? 2. Quantas vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul? 2. Deus provou a Davi. E Deus nos prova. Mas nós temos a oportunidade. E nesse ano nós vamos viver o resgate. Em nome de Jesus. Mas não vai ser como Saul, desesperados, querendo de qualquer maneira. Mas vai ser como Davi, nos aproximando de Deus e fazendo aquilo que o Senhor quer. E aí Deus continuou me mostrando, e eu quero continuar compartilhando com você rapidamente mais 2 aspectos. Primeiro, até mesmo na espera, Deus está te fazendo construir algo duradouro, como Davi, muito maior do que Saul construiu. Segundo, lembre-se que só Deus é o quê? Deus. Não queira desvendar o futuro baseado naquilo que você acha que Deus está falando. O seu papel é simplesmente obedecer a Deus, e o resto Ele faz. A Bíblia diz que quando Deus falou com Abraão, sobre a aliança que Ele tinha para Abraão, Ele falou: Abraão, você vai ter um filho, né? A gente sabe essa história maravilhosa, Isaac. A sua descendência vai ser de Isaac, e você vai ter um povo numeroso, e eu vou fazer a minha aliança com você. Saiba, porém, que os seus descendentes, é certo, Deus falou, certamente, serão o que? Escravizados. Certamente. Deus falou, revelou a Abraão que o povo, os descendentes dele serão o que? Escravizados no Egito. Ele falou: mas depois eu vou vir e vou resgatá-los. Será que Abraão, a história de Abraão se passou para Isaac, que era seu filho? Se passou para Jacó, que era seu neto? Se passou para José, que era seu bisneto? Quem acha que sim?
Está na Bíblia, né? Você passou até para a gente. Alguém escreveu. Os estudiosos dizem que foi Moisés, então que veio muito depois. Eles conheciam a história. Imagina quando José foi vendido como escravo, justamente para onde? Para o Egito. Se fosse eu e você ia pensar assim, já era. Foi Deus que falou, vou fazer o quê? A palavra de Deus está se cumprindo. E às vezes a gente tem essa, não, mas Deus falou que ia ser difícil mesmo. Não, Deus falou que não sei o que, irmãos. Tem luta, mas tem vitória. José não desistiu. Ele falou, eu vou servir a Deus. Eu vou ser o melhor onde eu estiver. Aí ele foi lá para a casa do comandante da guarda, pensou, agora tá bom, estou perto do rei. De lá vai para a prisão. Até na prisão José se destacou. Até às vezes naquele lugar que você fala assim, ninguém está me vendo aqui. José se destacou. José foi colocado governador do Egito, cheio de glória, de bênção, foi usado para salvar a terra inteira. Só Deus é Deus, o seu papel é só obedecer. Não desanime, não importa o que você já ouviu aí de profecia, só Deus é Deus, e as promessas de Deus não falham. E terceiro, saiba que até mesmo nas correções, nos moldes, de quando você errou, Deus está te moldando, Deus está te corrigindo, saiba que Deus vai fazer tudo cooperar para o seu bem. É bom, né? Eu gosto de janeiro. Janeiro é o mês que a gente lê Gênesis, geralmente, né? Quem faz o plano de leitura bíblica? Eu amo ler Gênesis. Eu amo histórias, amo toda a Bíblia, né? Novo Testamento, as cartas, é maravilhoso, nos ensina muito os Salmos. Mas eu também amo histórias, eu amo ler Gênesis. E é interessante, eu estava lendo, a Bíblia fala que os irmãos de José, chegou um momento ali, em que José era o governador do Egito, eles não sabiam, e aí tudo ficou maquinado ali, né? José fez um plano para parecer que eles estavam roubando o Egito, eles iam ser lançados para a prisão, eles ficaram desesperados, e aí tem um momento que eles olham para o outro e falam assim, que é isso que Deus está nos fazendo? Eles com aquela consciência pesada, né? Já tinham todos se arrependido, porque a Bíblia fala que chegou um momento ali em que na primeira vez que José falou, olha, vocês estão mentindo, vocês são espiões, vocês vão ser presos. Eles falaram, é por causa do sangue de José, a gente sabe porque a gente errou por José, já estavam ali, né, com aquilo corroendo eles por dentro aquele tempo todo, e eles falaram assim, que é isso que Deus está nos fazendo? Eles achavam que Deus estava trazendo ali o erro deles. Eles falaram, né, Deus está trazendo o nosso erro para os destruir. Mas o que Deus estava fazendo? A gente que conhece o outro lado da história, enquanto eles estavam angustiados, pensando, meu Deus, descobriram, né? Deus trouxe à luz o nosso pecado, agora já era, a gente vai ser arrasado, a gente vai ser massacrado, a gente vai ser preso, vai ser escravo pro resto da vida, meu pai vai morrer de tristeza. E a gente vê eles falando tudo isso. O que Deus estava fazendo? Deus estava preparando o caminho da restauração. Deus estava preparando para que eles fossem livres daquele peso do pecado que ficou com eles tanto tempo, para que eles vissem que José estava vivo e se alegrassem falando, meu Deus, até naquilo que eu fiz de errado, Deus transformou para o bem, e para que eles fossem para o Egito e vivessem no melhor da terra e fossem cheios de honra e glória perto de Deus. Todas as vezes que você estiver passando por algo difícil e você pensar assim, o que é isso que Deus está me fazendo? Lembre-se, Deus está fazendo tudo cooperar para o seu bem. Deus é bom, confie em Deus. O que é isso que Deus está nos fazendo? Deus está falando, vocês não sabem o que eu estou fazendo. Mas se vocês soubessem, vocês já se alegrariam. Deus tem bênção para você nesse ano. É o ano do resgate. Ele vai resgatar o reino. Ele vai resgatar seu relacionamento com Ele. Ele vai resgatar a sua paz. Deus estava preparando paz para eles. Esteja disposta a obedecer a Deus, a pedir perdão, a ser perdoado. José, a gente tem a impressão que ele era um super-herói, né? Eu tenho essa impressão. Você lê, nossa, mas José era demais.
Mas a Bíblia fala que José era como nós. A Bíblia fala que os irmãos, no momento em que eles viram ali, que eles ainda não sabiam que José era o governador do Egito, e acharam que iam ser presos, eles falaram, é por causa do nosso erro. A gente viu o sofrimento, quem lembra? A gente viu o sofrimento no rosto do nosso irmão, quando ele clamava para que ele não fosse levado. Imagina José sendo vendido ali chorando, clamando, não deixe isso acontecer comigo. José deve ter pensado, chegado lá e falado, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A Bíblia fala que José sofria na prisão, ele virou para o copeiro e falou, olha, você vai sair daqui, lembra de mim, por favor, pelo amor de Deus. E a gente acha, não, José era um super-herói, ele estava vendo ali, não. José simplesmente estava escolhendo obedecer a Deus. Lembra de mim, fala para o rei, talvez ele me tira daqui. Eu não fiz nada, eu estou sofrendo aqui. Mas José era como eu e você, mas ele escolheu obedecer. Ele foi treinado. Ele foi lançado injustamente na prisão pelo comandante da guarda. Você imagina? Eu fico imaginando. Eu fico imaginando José, quando ele foi mandado, o comandante da guarda mandou prender José injustamente. Pensa José depois de ter sido colocado como o primeiro do rei. E o rei falou assim, só no trono eu vou ser maior que eu. O resto, tudo aqui você vai ser mandado. Quantas e quantas vezes você vai mandar? Quantas e quantas vezes será que José não encontrou com aquele comandante da guarda? Era o comandante da guarda do Egito. José era o governador. Quantas e quantas vezes ele não teve que relacionar com aquele homem? Ele se vingou dele? Não. Ele foi treinado, ele perdoou ali, Deus já estava treinando ele para perdoar os irmãos. E só por isso ele viveu tudo que ele pôde viver. E Deus tem isso para você e para mim. Um reino, uma resposta, uma vitória duradoura, em nome de Jesus. Não desanime quando parecer que está demorando. Lembre-se, é uma oportunidade de agradar a Deus e construir muito mais do que você tem pedido ou imaginado. Não deixe essa oportunidade passar. Que você possa e eu buscar primeiro o Rei acima do reino, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Você pode ficar de pé? Fechar os seus olhos. Você pode dizer, Senhor, que eu aprenda a viver, ó Deus, e que o Senhor me ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e confiar que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Senhor, tantas vezes nós queremos resolver por nós mesmos, Senhor, nós achamos que o tempo passou, mas o Senhor é o Senhor do tempo, ó Deus. Pai, que nós possamos viver as suas promessas. Nós declaramos em nome de Jesus que nesse ano, cada filho, cada filha sua que estará aqui, viverá o resgate em nome de Jesus. Está construindo algo que vai durar, ó Deus. Pai, está sendo, ó Deus, Pai, parte no seu projeto, ó Deus. No seu reino, que é muito maior do que nós podemos ver, nós podemos imaginar. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, que nós vamos buscar ao Senhor acima de todas as coisas. E nós vamos ver a palavra se cumprir, em nome de Jesus.